é uma confusão muito grande que se criou aqui no Brasil. As pessoas estão sendo vacinadas. Isso não quer dizer que elas estejam 100% imunizadas. Depois da primeira dose, claramente não. Mesmo depois da segunda. Então, as precauções têm que ser mantidas das pessoas que estão sendo vacinadas, elas têm que se precaver entre as doses, elas têm que seguir as recomendações do retorno, né, que elas recebem quando recebem a primeira dose. A data do retorno é importantíssimo que elas retornem para a segunda dose, precisa ser explicado isso muito claramente, que é necessária a segunda dose para que elas desenvolvam essa imunidade. Esse recado que você acaba de ouvir foi dado pelo médico e neurocientista Miguel Nicoleles nesta terça-feira na Globo News. O alerta não é em vão. À medida que a vacinação avança no Brasil e no mundo, também aumenta a sensação de que é possível relaxar nas medidas de prevenção. Por aqui, como sabemos, ainda falta muito para a vacinação atingir patamares encorajadores, uma vez que apenas 10% da população já tomaram a primeira dose e menos de 3% receberam a segunda dose, ou da Coronavac ou da vacina de Oxford. Mas em países como Chile e Estados Unidos, mesmo com muita gente já vacinada, há uma grande preocupação com o surgimento de novos casos. No final de março, o presidente americano Joe Biden deixou claro: não é hora de baixar a guarda. We could still see a setback in the vaccination program. And most importantly, if we let our guard down now, we could see a virus getting worse, not better. Isso que atualmente os Estados Unidos já vacinaram com a primeira dose quase 35% da população. E a nova meta é disponibilizar imunizantes ou da Pfizer ou da Moderna a todos os adultos até o dia 19. Porém, como o Dr. Nicoleles lembrou na abertura, estar vacinado é diferente de estar imunizado. E mais, se a vacinação prevê 2 doses, naturalmente, ela estará incompleta até que o processo esteja concluído. No Brasil, a segunda dose da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, deve ser aplicada até 28 dias depois da primeira. No caso da vacina de Oxford, produzida no Brasil pela Fiocruz, são até 12 semanas de intervalo. E toda a proteção esperada só vai ocorrer alguns dias mais tarde, em qualquer hipótese, como explicou à TV Globo a microbiologista Giliane Trindade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas para garantir, né, essa montagem completa e a presença de uma resposta efetiva, são necessários aí em torno de 8 a 14 dias após a segunda dose. Qual é a diferença entre estar vacinado e imunizado contra a Covid? Como se explicam casos de pessoas que ficaram doentes mesmo após receber a primeira dose? Por que é preciso manter medidas de prevenção mesmo após receber a segunda aplicação? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o virologista Anderson Brito, radicado nos Estados Unidos e doutor em Biologia Computacional pelo Imperial College de Londres. Fique com a gente. Doutor Anderson Brito, para a gente começar essa conversa, qual é a diferença entre a pessoa estar vacinada e estar totalmente imunizada? Existe isso? Tomou vacina, está imune ao coronavírus? Eu noto que tem muitas pessoas que têm essa percepção de que estar imunizado significa estar blindado contra o vírus, como se fosse um vidro à prova de balas que jamais vai ser perfurado, né? Não é exatamente assim. A vacinação ela nos dá um nível de proteção extremamente desejável para evitar casos graves da doença. Isso é ótimo, mas isso não significa que o vírus não vá entrar no nosso corpo. Ele pode entrar ainda. E aí, uma vez que ele entre, aí a gente tem vários cenários possíveis. Uma pessoa mais jovem, ela vai ter uma resposta imunológica um pouco mais forte, né, mais robusta, e vai tentar conter aquele vírus. A maioria, a gente vê que tem pessoas jovens que desenvolvem casos graves, sim, mas o fato é, nós somos diferentes, né? Geneticamente nós somos diferentes. O sistema imunológico de um jovem saudável não se compara à imunidade
de uma pessoa mais velha, né? Que a gente muda ao longo do tempo, as nossas defesas elas vão diminuindo também. Então, o fato é, nós somos diferentes, nós temos idades diferentes, nós temos genéticas diferentes, e essas diferenças, somadas às diferenças dos vírus, que eles também mudam, eles também têm diferenças, essa soma é que vai determinar o resultado final de uma infecção. Então, a gente não pode vacilar, a gente não pode achar que a gente agora está com uma defesa infalível, que vai sempre funcionar em qualquer situação. É importante não dar, digamos, mole para o azar, como a gente fala, né, no linguajar comum. É porque o vírus está aí. Se a gente se expor a ele, a uma carga muito grande do vírus, a gente pode desenvolver um caso grave, mas se a gente está imunizado, aí já é uma outra história. A gente tem menos chance de desenvolver a doença grave. Então isso é muito bom. As vacinas nos ajudam exatamente nisso. Não vão dar a proteção total 100%, nunca. Mas vai evitar e vai diminuir muito a chance da gente desenvolver um caso grave e ter que ser hospitalizado. Isso é fato. As vacinas evitam isso. Agora, Dr. Anderson, a gente tem, por exemplo, vacinas que se mostram com uma eficácia superior a 90%. O caso da Pfizer e da Moderna são os mais evidentes. E a gente tem, por exemplo, casos que previnem a doença grave, o óbito, como é o caso da Coronavac, que tem uma eficácia bem inferior. Na hora da gente definir o que é uma pessoa imunizada e o que é uma pessoa vacinada contra os efeitos mais graves, essas diferenças têm uma preponderância no caso? Então, é bastante importante dizer. Qualquer vacina oferece uma proteção contra casos graves da doença. Então, qualquer vacina que a gente tomar nos dá essa imunidade contra casos graves. A gente não vai ser internado, por exemplo. Isso é ótimo. E essa imunidade ela tende a durar por meses. Já há estudos mostrando que elas duram pelo menos por 6 meses. E a gente sabe, como você mesmo citou, que existem vacinas que têm uma eficácia global um pouco maior do que outras. O que isso significa? Essa eficácia global, ela indica a capacidade dessa vacina gerar na pessoa uma imunidade contra infecções sintomáticas. Então, vamos imaginar que eles testaram 1.000 pessoas. E dessas 1.000 pessoas, 100 delas, mesmo estando vacinadas com as 2 doses, elas foram expostas ao vírus e se elas sentiram uma dor de garganta, elas já entram naquele grupo de pessoas que tomaram a vacina, mas mesmo assim desenvolveram uma infecção. E a eficácia global ela cai de 100% nesse caso, como foram 100 pessoas que apresentaram pelo menos algum sintoma, e isso levaria a essa eficácia global de ser de 90%. Então, é um processo extremamente rigoroso. Então, se a pessoa sente uma febre, ela já não entra mais naquele conjunto de pessoas que foram imunizadas contra a infecção sintomática, porque elas sentiram sintomas. Então, a gente vê hoje em dia que entre as diversas vacinas que já existem no mercado, que é ótimo, a gente tem uma diversidade grande, seria ideal que o Brasil tivesse várias, né, opções, mas, por exemplo, a Pfizer ela tem uma eficácia global de 95%. Então, de 1.000 pessoas, digamos, testadas, só 50 delas tiveram algum sintoma. Pode ser assim, um sintoma mais mínimo. Elas já contariam com pessoas que tiveram alguns sintomas. Mas as outras 950, elas não sentiram absolutamente nada. Então a gente tem as de 95, tem as de 76 e tem aquelas que estão ali em torno de 50% para esse critério super rigoroso. Mas a gente tem sempre que lembrar que não é só a eficácia global que vai contar. Tem também a eficácia contra casos graves e mortes. E nesse critério, a maioria das vacinas ela tem 100% de eficácia contra casos graves. Então, se a gente tomar qualquer vacina disponível no mercado, que já foram mostradas que são seguras e eficazes em diversos níveis, a gente pode ter a certeza de que elas nos darão imunidade contra quadros graves da doença.
Um estudo preliminar do Instituto Butantan, em parceria com a USP, mostra que a vacina Coronavac, produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, é eficaz contra as novas variantes do coronavírus. O estudo mostrou que os anticorpos produzidos nestes participantes combateram os vírus das variantes britânica, sul-africana e brasileira do novo coronavírus. Doutor, como é que fica a questão da imunidade com relação às novas variantes, né? A gente tem essa variante P1, que hoje é dominante no Brasil, as vacinas que nós temos não foram feitas em cima dessa variante, né? Como é que fica a resposta imunológica com essas variações? Então, o vírus, se ele entra no nosso corpo, o objetivo dele, digamos assim, é gerar cópias de si mesmo. Esse é um processo super rápido que acontece nas nossas células e é um processo passível de erros. Então, o vírus ele faz cópias com algumas modificações, que são as mutações, e a ampla maioria dessas mutações não trazem nenhum benefício ao vírus, mas existem aquela minoria de mutações que podem dar alguma vantagem a ele. E é o que a gente está notando atualmente, porque o vírus não desapareceu, ele continua aí, continua infectando pessoas. E à medida que ele acumula essas mutações, algumas dessas mudanças genéticas que ele sofre podem dar a eles, por exemplo, a capacidade de evadir, de evitar a ligação de anticorpos, especificamente os anticorpos que têm essa capacidade neutralizante. Então, o fato da gente não estar conseguindo, conter a transmissão desse vírus faz com que a gente esteja, de certa forma, dando chance para que o vírus acumule aquela mutação especial que vai, no fundo, no final das contas, adicionar um nível extra de dificuldade nesse nosso desafio de controlar a epidemia. A gente pode ter uma situação onde uma pessoa vacinada, usando uma vacina de, 4 meses atrás, antes ela estava imunizada contra casos sintomáticos, mas agora ela contraiu uma nova versão do vírus que conseguiu, de certa forma, evitar essa imunidade quase total e gerar na pessoa algum sintoma. Então, a pessoa, de repente, mesmo vacinada, ela percebe, poxa, eu estou com uma dor de garganta e estou com uma coriza. Ela faz o teste RT-PCR e detecta que ela tem o vírus novamente. Isso é um sinal de que essa variante provavelmente teve essa capacidade de desviar dessa defesa, mas como a gente está notando, não é um desvio total. A gente ainda tem níveis de imunidade por anticorpos, por células, que conseguem ali atrapalhar o curso da infecção do vírus e impedir que ele nos leve, a um quadro grave da doença. Então, assim, o fato é extremamente importante que a gente evite que o vírus continue sendo transmitido, porque as mutações só ocorrem quando ele está dentro do nosso corpo. Então, se a gente impede que ele atinja outras pessoas, a gente está impedindo novos casos, novas mortes e também impedindo o surgimento de novas variantes. Então, controlar a transmissão é algo extremamente essencial. Agora, doutor, já começam a aparecer alguns relatos, especialmente na população mais idosa, de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e contraíram a forma grave ou mesmo vieram a óbito. O cantor Agnaldo Timóteo morreu no final da manhã desse sábado. Aos 84 anos, foi mais uma vítima da Covid-19. O que a ciência já consegue nos explicar sobre esses casos? É uma combinação de uma imunidade mais frágil com essas novas variantes, é por aí? Exato. Então, a maioria das vacinas disponíveis hoje, elas são vacinas de 2 doses, Então, é importantíssimo que a gente entenda que o nosso corpo tem o seu próprio tempo. Se a gente recebe uma única dose, ele vai começar a desenvolver algum nível de imunidade por anticorpos, por células, mas é na segunda dose que a gente de fato consegue aumentar essa força, digamos assim, do nosso sistema imunológico de forma a evitar casos graves da
doença, não é algo instantâneo, não é assim, eu tomo a vacina hoje, amanhã eu virei um super-homem, não é assim. Leva um tempo e a gente não vai virar um super-homem. O que a gente vai ter é um nível a mais de proteção, que, como a gente está discutindo aqui, nunca é total. O nosso corpo não fica blindado. Isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. Uma pessoa vacinada, ela não está blindada à prova de vírus. O vírus ainda pode entrar no corpo da pessoa, principalmente se ela está sem máscara, em ambientes lotados e mal ventilados. Então, se a gente der a chance, o vírus ele vai chegar até o nosso corpo, ele vai tentar iniciar uma infecção, e se o seu corpo ainda não está totalmente preparado com os efeitos dessa segunda dose, que pode levar algumas semanas para de fato ser consolidado, uma infecção pode acontecer. Então a gente tem que ter assim, bastante claro que receber a vacina não é algo que traz um resultado instantâneo, não é de um dia para o outro, leva alguns dias. E mesmo quem está vacinado, como o vírus está aí, em alta quantidade, é essencial que a gente mantenha as mesmas medidas de proteção que a gente vinha mantendo, né? Não dá para, digamos, facilitar, né? Mesmo vacinado, saiba, você tem um nível de proteção, ótimo, mas mantenha todas aquelas medidas para evitar a exposição ao vírus. O vírus ainda pode entrar no nosso corpo mesmo a gente estando vacinado. E a transmissão do vírus, doutor? Quem está vacinado tem menor chance de transmitir o vírus ou a vacinação não influencia? Então, isso é o que a gente espera que, digamos, aconteça, especialmente com aquelas vacinas que são mais eficazes de forma global, aquelas que evitam até casos mínimos com sintomas mínimos, mas o fato é, até hoje a gente ainda não sabe, porque isso leva tempo para que a gente entenda, né? Então, não sabemos em que medida pessoas já vacinadas não transmitem a doença. Isso é algo que a gente ainda está estudando, e isso reforça o ponto que eu já mencionei. Mesmo se você já foi vacinado, não haja com esse pensamento de que você é 100% imune e que você não transmite, porque ainda a gente não sabe como funciona o efeito das vacinas a nível de transmissão. Somente agora é que estão sendo feitos testes com pessoas que foram vacinadas, que contraíram o vírus, para testar até que ponto ela tem esse potencial de transmitir. O que a gente sabe atualmente é o seguinte: existem muitas pessoas que estão sendo reinfectadas. A pessoa teve uma primeira infecção, digamos, há 6 meses atrás, e foi uma infecção assintomática, muito leve. Ela não vai gerar o mesmo nível de imunidade que uma pessoa que teve um caso gravíssimo e que ficou internada teve, né? Porque a gente sabe hoje em dia que existe essa diferença, né? Pessoas que têm casos graves da doença, elas obtêm uma proteção maior, porque elas ficaram expostas ao vírus por muito tempo de maneira muito forte. Então elas também desenvolvem uma forte memória, né, imunológica. Quando o vírus entrar no corpo da pessoa em uma segunda vez, já está ali todo um sistema de defesa montado. Quem teve uma infecção assintomática ou muito leve não vai ter o mesmo nível de proteção. Então essa é uma outra dúvida que muita gente tem. Como que uma vacina pode me dar proteção e uma infecção não? É que depende. Se a infecção foi muito leve, ela não vai te dar um grande nível de proteção. E as vacinas, elas são desenhadas, elas são desenvolvidas especificamente para estimular o seu sistema imunológico de uma maneira extremamente eficiente. Ou seja, quando a gente recebe aquela injeção, o nosso corpo começa a ser treinado. É como se fosse uma simulação de uma infecção. O nosso corpo passa a entender como combater o vírus, sem usar o vírus de verdade. Porque usar o vírus de verdade é um risco, né? A gente pode desenvolver a doença. Isso nunca acontece com as vacinas, porque ou elas são feitas com o vírus destruído, ou elas são feitas com pedaços do vírus que não tem qualquer capacidade de gerar doença de forma nenhuma.
Então, assim, essa é a grande questão. As vacinas, elas são essa simulação, esse treinamento que é extremamente eficiente e seguro. Então, assim, a vacinação está acelerando de pouco em pouco, espero que aumente mais. E quando chegar a chance de você se vacinar, por favor, vacine-se. Isso vai te dar um nível de proteção, pelo menos contra casos graves, o que já é ótimo. Doutor, falando um pouco dos Estados Unidos, onde o senhor fala conosco nesse momento, a vacinação avança muito rápida e agora tem uma preocupação com o relaxamento de medidas de prevenção por parte da sociedade, muito embora nem todo mundo esteja vacinado ainda e toda a complexidade sobre a imunidade que a gente já levantou aqui. O quanto que o relaxamento precoce, precipitado dessas medidas pode pôr abaixo, por exemplo, uma estratégia bem sucedida de vacinação como ocorre aí nos Estados Unidos? Então, esse é um grande problema, né? Existe sempre essa pressão para se reabrir tudo de forma desordenada. Não é assim que as coisas devem ser. Especialmente porque a gente só vai conseguir chegar a um nível de controle efetivo da transmissão viral quando a gente atingir uma grande proporção da população vacinada. Mais de 60%, 70% da população vacinada é o ponto onde a gente vai começar a observar que o vírus já começa a ter dificuldades para se transmitir, porque sempre ele encontra alguém que já está imunizado, que já tem algum nível de proteção, e dessa pessoa ele não consegue passar à frente. Quem vê Jerusalém assim, cheia, não imagina que Israel passou por 3 lockdowns no último ano. Agora, dias antes do feriado de Páscoa, o Ministério da Saúde do país anunciou que mais da metade da população já está totalmente imunizada contra a Covid. Já posso comemorar em um restaurante com meus filhos e netos e voltamos a uma vida normal. Mas o fato é, até os Estados Unidos, que está vacinando, né, a sua população de maneira rápida, eles ainda não chegaram nesse limiar de 70%, digamos assim. Então, apenas quando a gente chegar lá, é que a gente vai começar a notar uma diferença. O que já se nota, né, por exemplo, é que menos pessoas de mais idade estão desenvolvendo a forma grave da doença. Isso já é ótimo. Então, os efeitos já estão sendo mostrados. O efeito total a nível da população, sejam mais velhos ou mais jovens, isso a gente só vai ver quando a cobertura vacinal ela chegar a esses níveis altos que eu tinha mencionado anteriormente. Daí a necessidade de vacinar da maneira mais rápida possível. Porque se a gente for de maneira muito lenta, a gente está abrindo possibilidades para que novas variantes surjam, para que a gente não consiga mais se manter fechado, porque isso é de fato um grande desafio, não dá para ficar fechado por tanto tempo. Mas a gente tem que fazer algo para evitar, né, a transmissão. Se o fechamento não vier acompanhado de outras medidas para evitar a transmissão viral, a gente põe em risco, né, todos esses esforços que estão sendo feitos, tanto pelos governos como pela população, né, porque nós estamos sendo afetados de maneira bastante forte. Então, assim, é um trabalho em conjunto, não tem outra saída. Existe o papel do governo, eles têm que fazer o melhor que eles podem, e também existe o nosso papel enquanto cidadãos, né? Então, enquanto o vírus estiver por aí circulando, mais e mais casos vão aparecer, a menos que a gente também faça a nossa parte, com o uso de máscaras, né, adequadas, que de fato tampam, que de fato cobrem o seu nariz e sua boca, como essas máscaras que a gente está ouvindo falar bastante, chamadas PFF2. Distanciamento físico, porque o vírus ele depende de 2 pessoas estarem próximas, uma infectada e uma não infectada. Com isso ele pula de uma pessoa para outra, através da nossa saliva, enfim, o distanciamento físico ajuda. Tem um outro ponto que eu gostaria de enfatizar: evitar locais fechados e mal ventilados, e principalmente aqueles que estão lotados. O vírus ele se transmite principalmente pelo ar ou por gotículas que uma pessoa emite enquanto fala, né, tosse, respira.
Esse é o ponto central. Dr. Anderson Brito, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.